Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero cumprimentá-lo com a graça e a paz do Senhor, lembrando que não é qualquer graça, não é qualquer paz. É a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja Deus. Essa é a escola bíblica dominical da Igreja Batista Monte Calvário. Estamos estudando as alianças de Deus. Se você não viu os vídeos anteriores, tem gravado aí no meu canal, tem no grupo da igreja, solicite algum irmão para te mandar. O nosso tema é as alianças de Deus e o versículo-chave que nós colocamos aqui é o Salmo 111:5, que diz: lembrar-se-á sempre da sua aliança. Nós vimos a aliança adâmica, a aliança noética, a aliança abraâmica nas aulas anteriores. E hoje nós tentaremos entrar na aliança mosaica. Depois veremos também a davídica e a nova aliança. Nas aulas anteriores, nós vimos que houve uma aliança feita lá em Gênesis 3, com Adão e Eva. Essa aliança ela era condicional e ela foi anulada, ela foi quebrada devido à desobediência. Porém, Deus faz uma promessa. A promessa não faz parte da aliança. Ele faz uma promessa que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, ou seja, acabaria com o mal. Então essa promessa fica ali no coração de Adão, de Eva e dos seus descendentes. Depois nós vimos que Deus faz uma aliança com Noé. A terra se enche de violência, o pecado ele cresce e nós vimos que essa aliança, Deus, para não destruir a humanidade toda, ele guarda uma família, faz uma aliança incondicional com essa família, com a família de Noé. É uma aliança de preservação, para a humanidade ser preservada, para que se cumprisse a promessa que ele fez em Gênesis. Se ele destruísse a humanidade, não teria como essa semente da mulher ferir a cabeça da serpente. Mas Deus é Deus fiel, ele guarda a sua aliança. E aqui Noé é preservado, Noé e sua família, e essa aliança é incondicional, ela não requer nada em troca do ser humano para que ela fosse cumprida. E nós vimos também a aliança adâmica, aliás, a aliança abraâmica. A aliança abraâmica, nós falamos que ela é dual, tem uma dualidade. Por quê? Porque ela faz uma promessa de uma descendência física, que é a nação de Israel. E faz também a promessa da descendência espiritual, que é o próprio Messias, né? Nós trabalhamos sobre isso nas aulas anteriores. Se você não viu, assista, né? E na aula anterior, apenas um resumo rápido, nós falamos da parte da aliança abraâmica, da parte terrena, da parte física, né? Que é os descendentes físicos que são o povo de Israel. E que esses descendentes eles foram necessários para preservar a genealogia do Messias. Ele precisava vir por algum povo, um povo que Deus separou, escolheu, criou, santificou. Então esse é o povo de Israel, né? Nós vimos isso também na aula passada, que era necessário que as pessoas soubessem que, por mais que eles tivessem filhos, nenhum deles, por mais grande que fosse na terra, por mais santo que fosse, nenhum deles era capaz de acabar com o mal, né, de ferir ali a cabeça da serpente. Então, na história bíblica é notório a necessidade de um Salvador. E nós falamos sobre a circuncisão, o que é, né? Nós falamos que é como se fosse uma cirurgia no prepúcio do órgão sexual masculino, como, né, eu citei aqui uma operação de fimose, e que é importante esse entendimento bíblico, porque a Bíblia fala muito de circuncisão, incircuncisão, usa em sentido figurado, né, incircunciso de coração, incircunciso de lábios. Então é importante você saber. Se você não viu, olhe a aula passada. Mas uma coisa que eu não coloquei é que lá na carta aos Romanos, a igreja de Roma, no capítulo 4, versículo 9, Paulo ele fala o seguinte: vem essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Dizemos que a fé foi creditada a Abraão para a justiça. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão,
mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. E ele é também o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. O que Paulo quer dizer aqui? Ele estava falando, depois se os irmãos pegarem o capítulo 4, sobre a fé, sobre a justificação pela fé. E ele fala que a circuncisão, ela não serve para justificar o homem. Por quê? Porque Abraão, ele foi circuncidado. Aliás, Abraão recebeu a promessa antes de ser circuncidado. Ele estava na incircuncisão. E que a circuncisão nada mais é do que o selo da promessa. E por que ele estava falando isso? Na época, os gentios que se convertiam, alguns judaizantes, alguns ali judeus que aceitaram Jesus como Messias, achavam que se a pessoa não fizesse a circuncisão, ela não seria salva. Então Paulo mostra aqui que não, que a fé, que Abraão foi justificado pela fé estando na incircuncisão, como nós. Nós somos gentios, nós não temos essa prática de fazer a circuncisão, mas nós somos justificados pela fé, a mesma fé de Abraão, louvado seja Deus. E uma curiosidade, abra sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 19, diz assim: E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, deixa eu puxar aqui para os irmãos ver, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Aqui concerto, lembra que é intercambiável, concerto, aliança ou pacto, né? Então estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também tenho ouvido, eis que eu tenho abençoado e falo-ei frutificar, falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará dele. Farei uma grande nação, e o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. Então veja bem, o que Deus está falando aqui? Lembra dos 2 filhos de Abraão? Ismael, que era o filho da escrava, nós trabalhamos sobre isso, Paulo, né, fala sobre isso, o significado das 2 alianças, e ele fala que Deus escolheu para que viesse o Messias, para continuar a aliança desse descendente, ele escolhe Isaque, que é o filho da promessa. Mas olha que interessante, ele fala que Ismael, o filho da escrava, sairia dele ali 12 príncipes e que ele seria uma grande nação. E eu queria mostrar algo aqui aos irmãos. Deixa eu pegar aqui. Ismael, eles são um povo grande ainda hoje. Eles são os países árabes. Eu queria mostrar aqui. Isso aqui é um aplicativo, né? Você pode até instalar. Olha aqui o nosso planeta, que maravilha, né? Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Vamos viajar um pouquinho aqui para a Ásia. Então, deixa eu ver se eu pego aqui a caneta do tablet para ficar mais fácil. Hoje, existe 22 países árabes. Deixa eu ver se dá para riscar aqui, não dá. Ah, tá aqui. Deixa eu pegar o preto mesmo. Então aqui, ó. Marrocos, Argélia. Acho que esse aqui também é. Ó, Líbia. Egito, Sudão, Iraque, Turquia, Uzbequistão, Irã,
Arábia Saudita, Paquistão, são um total, ó, Emirados Árabes aqui. Hoje é um total, aproximadamente, é mais ou menos essa região aqui, ó. Opa, mas bem mais ou menos, tá, meus irmãos? Quem é bom de geografia, eu ouvi dizer que é o Lucas, mas só para os irmãos verem que interessante que aquela promessa de Deus, de Ismael, que ele seria uma nação grandíssima. Olha que maravilha, né? Eu não conheço a história profundamente desses países, né? Mas se nós estudarmos, é descendente de um dos filhos de Abraão. Louvado seja Deus. E aqui uma outra coisa que eu quero mostrar para os irmãos. São curiosidades, tá, meus irmãos? Aqui no Iraque, no sul do Iraque, havia aqui uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Era onde Abraão morava. Deixa eu pegar mais uma vez aqui a caneta. Cadê? Aqui está o Iraque, tá? Mais ou menos no sul do Iraque aqui. Então, os irmãos imaginam, foi aqui em Ur dos Caldeus e no Iraque, hoje Iraque, né? Que Deus falou para Abraão, sai da sua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E Abrão na época, sai como um beduíno, vagando no deserto, até chegar na terra de Canaã. Que maravilha, né? Depois o povo, a sua descendência vai para o Egito, ficam lá 400 anos escravos, né? E depois eles voltam do Egito, atravessam aqui o mar, né? Não se sabe qual lugar que é, se é essa região aqui, se é essa que eles atravessaram, mas eles voltam para Israel. Só para os irmãos terem uma noção aí da parte geográfica, que interessante, né? Então vamos voltar aqui para a nossa aula. Chega de geografia. Opa. E aqui é uma foto. Aqui, né? É uma foto da cidade de Ur dos Caldeus, tá? Então foi encontrado de verdade essa cidade. Ela existiu mesmo. E tem lá toda a questão arqueológica dela, tá, meus irmãos? E aqui do lado é uma figura, no caso, como ela seria, né? Para os irmãos terem ideia, essa cidade era tão avançada na época, né? Há 4.000 anos atrás, eles faziam operação de cérebro. Você acredita nisso? Sabia que tinha escola nessa cidade? Foi achado várias tábuas de argila mostrando como os alunos eram ensinados. E se eles erravam, eles apanhavam. Diferente de hoje, né? Na época, havia ali também receituário médico, foi achado em tábuas de argila. Foi achado também, nesse lugar, os deuses que eles criam na época. Foi achado teve um achado, uma tábua, de uma pessoa que estava com uma doença infecciosa, contagiosa, né? Eles não sabiam o que era infecção, mas uma doença contagiosa. E ele fala para que as pessoas que tivessem próxima dela tomar cuidado para não se contaminar, que ela precisava de um certo isolamento social, digamos assim, na linguagem de hoje. Olha que interessante, há 4.000 anos atrás. E era nessa cidade que alguns acreditam que era mais evoluída que o Antigo Egito, que Abraão foi chamado por Deus. E eu pergunto para os irmãos, como que ele teve coragem de deixar essa cidade tão evoluída para ir morar, aliás, para peregrinar no deserto a uma terra que Deus ia mostrar. Não dá para entender, né, meus irmãos? Ficou um risquinho aqui, agora eu não consigo tirar. Mas vamos entender essa questão dele sair dessa cidade avançada, dessa metrópole, digamos assim, né, no linguajar de hoje, e ir para uma terra que Deus prometeu. Tiago fala sobre isso. A carta de Tiago, ele fala o seguinte, lá no capítulo 2, versículo 23. E cumpriu-se as escrituras que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. Que maravilha. Se Deus fez uma promessa para você, não importa se você vai ser peregrino no deserto.
Cumpra a palavra do Senhor, que você será abençoado, não tenha medo. E vamos entrar agora na aliança mosaica. Só que eu acho que está ficando um pouco tarde, acho que já deu alguns minutos, né? Vamos parar a gravação. Não, acho que está 15 minutos aqui, dá para a gente continuar. Bom, a aliança mosaica, em que contexto que ela aconteceu? Abra sua Bíblia em Gênesis 15, capítulo 15, versículo 12, diz assim. Deixa eu baixar aqui. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra, que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Nesse texto aqui, meus irmãos, quando Deus ele faz a promessa para Abraão, lá no capítulo 15, quando ele faz aliança, né, com Abraão, e Abraão é justificado pela fé, Deus ele revela para Abraão que os seus descendentes ficariam 400 anos no Egito, como escravo. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos? É Deus que dirige a história. A história não anda ao vento, né? O vento que levou eu para aquele lugar. Deus dirige a história. Deus tem o tempo, a história da humanidade em suas mãos. É Ele que é o Senhor da história. Então ele leva os descendentes de Abraão para o Egito. Vocês lembram? Os irmãos lembram a história? Então, Abraão teve Isaac teve Jacó. Estou falando dos filhos que continuou a aliança, né? Teve Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. O nome de Jacó é mudado para Israel. Os irmãos vendem José como escravo, ele vai para o Egito, há uma fome, e os irmãos vão até o Egito para comprar trigo. Os irmãos lembram dessa história? Está lá em Gênesis, acho que a partir do capítulo 38, se eu não me engano. E no Egito, eles acabam, né? José ele faz um grande nome, vira governador, o segundo maior nome no Egito. Ele acaba trazendo a sua família para o Egito. E foi assim que o povo, o descendente de Abraão, vão até o Egito. E se levanta um faraó que não conhecia a história de José e começa a escravizar o povo, né, o povo de Israel. E lá eles ficam 400 anos escravos, como Deus havia dito para Abraão, antes de todas essas coisas acontecerem. Agora, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2, versículo 23. Êxodo 2, 23, diz assim: E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. Então, peraí. Aqui no capítulo 2 do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, o que Deus está falando aqui? Que Deus, ele viu como o povo ali estava sendo maltratado, estava num estado de servidão, de escravidão terrível. Lembrando que tudo isso já tinha sido predito por Deus. Mas a Bíblia diz aqui que o clamor do povo serviu a Deus, chegou até Deus. Então, apesar de Deus ter uma promessa, o povo clamou para que essa promessa se cumprisse. Interessante, né? E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto, ou lembrou-se Deus da sua aliança, lembrou-se Deus do seu pacto. Não que Deus havia esquecido. Essa é uma linguagem, é uma maneira de dizer que Deus
havia um compromisso de Deus e que era o momento de Deus agir. É um momento predito por ele mesmo. Olha que interessante, depois de 400 anos, lembrou-se Deus da sua aliança. Os irmãos lembram que eu coloquei aqui como o versículo base para esse nosso estudo? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui rapidamente. Lembrar-se-á sempre da sua aliança, Salmo 111, 5. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Olha que maravilha, e como a Bíblia ela é harmônica, né? Como ela não se contradiz. Lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Louvado seja Deus, o Deus de aliança. E olha Êxodo capítulo 6, versículo 4. São muitos textos, eu estou assim, tentando ler alguns desses textos e explicar para os irmãos. Também estabelecerei a minha aliança com eles. Com eles aqui ele está falando com o povo de Israel, né, que eram descendentes de Abraão, filhos de Jacó, né, que foram até o Egito, que eram escravos no Egito. Também estabelecerei a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E agora ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus. Que maravilha, né? Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Os irmãos lembram, eu coloquei uma figura aqui, esqueci de comentar, né? Da filha de Faraó encontrando ali Moisés, né? No rio. Porque Deus levantou Moisés para ser o libertador do povo. Quando eu coloquei o nome aqui, aliança mosaica, não significa que a aliança era só com Moisés, tá? A aliança mosaica, na verdade, é a aliança que Deus faz com Israel, né? A aliança palestina, por assim dizer. Então nós vimos aqui Êxodo capítulo 6. Agora olha que interessante, Êxodo capítulo 19, no versículo 4. Depois os irmãos leiam o capítulo todo, para que você entenda. Não há tempo hábil, né, para lermos tudo, mas diz assim, Êxodo 19, capítulo 19, versículo 4. Visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardaste a minha aliança, serei a minha propriedade peculiar dentre vós, dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui claramente você vê que foi estabelecida uma aliança com os filhos de Israel. E é interessante que o propósito de Deus para Israel está aqui no versículo 6. Vós sereis reino sacerdotal, nação santa. Israel foi colocado para que através deles viesse o Messias, mas que também eles fossem uma nação missionária, para que os outros povos fossem abençoados com Israel, para que Israel mostrasse o verdadeiro Deus aos outros povos, aos povos gentílicos. E nós vemos que na época de Cristo, como isso se perdeu, o povo ficou soberbo, exclusivista, né? Eles eram mais importantes que todo mundo, e nós vamos ver ao longo das aulas, né, o que acontece. Então, nós vemos aqui o propósito de Deus para Israel, de ser uma nação missionária, uma nação santa, uma nação sacerdotal, né? O sacerdote apresenta os homens para Deus, intercede pelos homens a Deus, né? Faz essa intermediação, e essa era a função de Israel. Israel foi predestinada para isso. Israel foi a nação de Israel foi escolhida, eleita para isso, para essa função.
Olha Êxodo 24, meus irmãos. Aliás, antes de falar de Êxodo 24, deixa eu falar para os irmãos o contexto aqui que eu acabei esquecendo. O povo sai do Egito, as pragas, as maravilhas, o mar se abre com sinais e prodígios. Nós lembramos lá das passagens, você assistiu a novela lá. Enfim, agora no deserto se passou 3 meses. Ao terceiro mês, a Bíblia diz que Deus ele pede para Moisés santificar o povo. E ao terceiro dia, o povo já santificado se chegaria ao pé do Monte Sinai. E Deus ele começa a falar com o povo sobre essa aliança. Então os irmãos notem que essa aliança ela não foi dada por revelação. A Bíblia diz que Deus falou ao povo. E talvez isso esteja melhor no capítulo 20, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras o povo ao pé do monte. A Bíblia diz que havia trovões, o monte fumegava, o monte tremia, porque Deus desceu na terra, louvado seja Deus. Quando Deus desce na terra, a terra treme. Que maravilha, Deus é santo. O povo não podia se chegar a Deus de qualquer maneira. Quem encostasse no monte morreria, tinha uma distância. E Deus se revela ali no topo do monte, no fogo, começa a sair uma voz de trovão. Os irmãos imaginam isso. A aliança foi dada com palavras e todo o povo ouviu a voz de Deus. Não foi apenas um livro escrito na pedra ali. Então no capítulo 20, no capítulo 19, capítulo 20, você pode ver toda essa cena. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus. Deixa eu só desligar aqui. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aí começa os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Olha o capítulo 20, versículo 18. Talvez esse cenário vai ser melhor. Quando o povo viu, eles viram os trovões e os relâmpagos, e o clamor da buzina, e o monte fumegante, tremeu de medo e retirou-se, pôs-se de longe. Eles ficaram com medo, se afastaram do monte. E disse a Moisés, olha o que o povo disse a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Então, meus irmãos, foi uma coisa tão tremenda que o povo falou para Moisés: Moisés, fala você, seja o intermediário entre nós e Deus, porque nós temos medo de ouvir Deus e morrermos. Que Deus santo é esse? Que maravilha, né? Agora, abra sua Bíblia em Êxodo 24. Aqui talvez esteja mais claro essa aliança mosaica. Depois disse a Moisés: Subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. Adorai de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos, e o povo respondeu a uma voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. Moisés escreveu todas essas palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Deixa eu ver qual... Bom, vamos ler tudo. Então enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de novilhos. Tomou Moisés a metade do sangue e pôs-se em bacia. Então fizeram sacrifício, pegaram o sangue do sacrifício, colocaram em bacia, e a outra metade do sangue espargiu sobre o povo. Espargiu sobre o altar, desculpa. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram:
Tudo o que o Senhor falou faremos e obedeceremos. Tomou, pois, Moisés aquele sangue e aspargiu sobre o povo e disse: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, no tocante de todas estas palavras. Então, meus irmãos, aqui está muito claro. Então, Deus dá ali as tábuas da lei, os 10 mandamentos escritos na tábua, em 2 vias, depois falaremos sobre isso. E o povo ouve os 10 mandamentos não pela boca de Moisés, mas pela boca de Deus. O povo fala para Moisés falar, porque eles obedeceriam, mas para Deus não falar, porque eles temiam morrer. E Moisés pede, ele faz alguns sacrifícios, pega, né, o livro ali da lei, é chamado o livro da aliança, e ele pega ali o sangue do sacrifício e joga perante o altar, e joga perante o povo, né? Faz a aspersão do sangue e falou: este é o sangue da aliança. Olha que curioso. Este é o sangue da aliança. Nós falamos que a aliança tem símbolo, né? Então, o símbolo aqui da aliança mosaica é o sangue aspergido sobre o povo. É o símbolo da aliança. Então, nós vamos ver futuramente a Arca da Aliança, né, livro da aliança. E qual que era essa aliança? Essa aliança era a lei que foi dada para o povo de Israel. Então, e parece que é uma continuidade da aliança abraâmica. Agora eles não vão só se circuncidar. Agora eles vão guardar a lei. Eles precisam guardar a lei para cumprir a aliança. Essa aliança, então, ela é condicional, porque ela requer obediência da parte do homem. Essa aliança, para quem que é? Para o povo de Israel. É a aliança mosaica. Foi feita para o povo de Israel. Eles ouvem Deus do monte, falando as leis. Deus escreve com o seu dedo. Tem até uma imagem, uma figura aqui, né? Deus escrevendo as leis, os 10 mandamentos na tábua. E essa é a aliança mosaica. Na próxima aula nós vamos ver mais detalhes sobre elas. Fique com Deus, fique na paz do Senhor.